Oi, eu sou a Gabi Xavier e finalmente estou aqui para falar de Hellsing Ultimate, que eu já indiquei em algumas listas aqui no canal, mas eu nunca fiz um vídeo exclusivo dessa história. E aproveitando que os OVAs estão agora na Netflix, inclusive tá mais fácil de você assistir, eu vim aqui e falei, não, vou gravar um vídeo dizendo por que eu gosto de Hellsing Ultimate, por que eu recomendo, e até para você que já assistiu e conhece, talvez eu traga aqui algumas nuances a mais, algumas observações que você não tinha pensado anteriormente, então fica aqui, já aproveita e deixa o seu like, e deixa aqui embaixo, por favor, também outras indicações de animes, mangás e personagens para review e análises aqui do canal, que saem toda terça, quinta e sábado. Me segue nas redes sociais para você saber quando for, de repente, sair um vídeo diferente, um dia aí diferenciado, e se inscreve no canal para não perder nenhum desses futuros vídeos. Vamos lá, mas deixa o like, já desce, deixa o like porque é muito importante para mim, beleza? Vamos lá. Hellsing Ultimate é baseado na história do mangá chamado Hellsing de Kouta Hirano. E os OVAs foram lançados de 2006 a 2012 e, portanto, conseguiram pegar ali a conclusão da história original, que foi em 2008. A gente teve sim uma adaptação anterior de Hellsing, mas ela teve um desenvolvimento bem diferente, até porque a história original não estava concluída, e nem o autor, o Kouta Hirano, inclusive, indica que vocês assistam, e por isso eu também não indico que você conheça direto Hellsing Ultimate. E são apenas 10 OVAs. É uma história de fato curta, porém completa. Ela tem ali grandes ápices, tem um balanço muito bom de ação, de humor, personagens extremamente carismáticos, não apenas os principais. E a gente tem uma qualidade de animação que conseguiu trazer um upgrade, uma melhora inclusive do que a gente teve no material original e traz uma experiência ainda mais visceral para uma história que pretende ser bem gráfica, bem visceral. Hellsing Ultimate mescla muito do que a gente tem numa história fantástica, afinal de contas a gente acompanha a associação chamada Hellsing, liderada por Integra Hellsing, e a associação tem como objetivo combater monstros, como ghosts, como vampiros. Apesar disso, ela tem como a sua principal arma justamente um vampiro chamado Alucard. Alucard que talvez, mesmo que você não conheça Hellsing Ultimate, você já tenha visto ele aí em listas ou qualquer forma de representação ali visual de personagens muito fortes, porque ele é extremamente forte. Ele é feito para ser um personagem já no começo muito difícil de ser enfrentado, muito menos derrotado. E ainda assim, a história consegue colocá-lo em diversas lutas que não são tediosas. Cada luta que ele protagoniza, que ele está ali participando, ele consegue ter um adversário construído rapidamente com um poder diferenciado, com um desafio que no mínimo vai trazer uma diversão para ele e para você que está assistindo. Alucard é um trunfo muito grande em Hellsing porque ele é muito utilizado, ele é o protagonista e ele é construído para ser um personagem que você vai amar. Ele tem falas icônicas, ele tem uma presença, um sarcasmo, um humor que vai te deixar ali impressionado com ele, torcendo por ele, e a forma que ele se diverte a cada luta, a cada momento, faz com que você se divirta junto. Mas como eu disse, não apenas ele, não apenas o principal é interessante em Hellsing. De fato, Hellsing tem uma trama que começa num nível micro. A gente acompanha algumas questões do próprio Alucard, dentro da Hellsing, pequenos desafios, e de repente o problema da história vai se tornando macro. Os inimigos vão aumentando e as proporções desses problemas vão se tornando cada vez mais catastróficas e imediatas de serem contornadas. Há mais de uma frente em Hellsing e mesmo apenas em 10 OVAs você consegue ter uma história com mais de uma ponta, que se fecham com eficiência e que ainda são conduzidas para um ponto em comum. Sobretudo em Hellsing Ultimate você vai ter, como eu disse, muita ação, muita luta, muitos personagens de fato fantásticos com poderes para momentos de enfrentamento que serão inimagináveis em uma situação real, mas que você consegue ter coerência interna. Aquele universo proporciona uma veracidade suficiente para você acreditar que aquele personagem ali poderia existir. E cada personagem é icônico o suficiente, mesmo aparecendo numa única vez, para você ter empatia por ele muitas vezes. Para você sentir algo pelo inimigo, porque isso é importante para que cada luta não seja tão impessoal. Você gosta tanto do protagonista que às vezes você sequer se importa com quem ele está enfrentando. Já que não é um anime longo, como que você simpatiza com aquele outro que acabou de surgir? Hellsing faz uma construção eficiente para isso. Não é uma construção de profundidade, de passado, que existe, por exemplo, no próprio Alucard, mas é uma construção para o entretenimento como um todo. E como entretenimento visual e narrativo,
narrativo é extremamente eficiente, funciona e é muito bom. E com a participação de 3 estúdios, incluindo a Madhouse, mas também com ovos animados pela Satellite e Graphinica, a gente tem ainda assim uma homogeneidade e qualidade muito grande nas cenas de animação e animações fluidas para movimentações rápidas. E para mim um grande destaque e ponto forte de Hellsing Ultimate, que colabora para o grande impacto da história, para você conseguir entrar naquela narrativa e se sentir coberto por todos os sentimentos, é especialmente a trilha sonora, muito boa do início ao fim. Para mim, a música de encerramento de cada ova é a melhor, uma das melhores e mais impactantes e épicas que a gente tem em todos os animes que eu já assisti. E a trilha em si, ela vai mudando ali de elementos mais eletrônicos até uma guitarra espanhola, até algo mais épico, instrumental de fato em certas cenas. E cada uma dessas escolhas é perfeita para cada momento. E como eu disse, já falei várias vezes nesse canal, uma boa trilha potencializa o sentimento sem você nem perceber que ela está exatamente fazendo aquilo. Ela é tão bem casada com a cena que você sequer pode imaginar aquele momento acontecendo sem a trilha de pano de fundo. É feito perfeitamente para aquele instante. Por isso que as cenas que precisam ser épicas, elas são épicas. A expressividade do traço mais pesado, mais grosso, as cores muito saturadas, o sangue na tela o tempo todo, tudo isso não é apenas uma vontade de fato para você que gosta de ver sangue. Não, a gente tem sim uma discussão muito importante até mesmo sobre ser humano. Numa história fantástica, a grande discussão para mim é sobre humanidade. O próprio Alucard, ele vem de uma contradição na história dele. Porque ele foi humano e ele abriu mão da sua humanidade por uma raiva, por uma revolta que ele teve contra Deus, por achar que a sua fé e atitude, ação de fé não foi suficientemente recompensada por Deus. Ele aceita a monstruosidade, mas rejeita aqueles que fazem o mesmo que ele. Ele admira aqueles que preservam a sua humanidade, tem força em cima disso, acima de tudo, como a íntegra. E Alucard é um monstro, sim, se tornou um vampiro extremamente forte, mas ele foi derrotado certa vez, se tornou um experimento da Hellsing justamente por causa dessa derrota, e assim ele se tornou um protótipo de monstro perfeito contra outros monstros, extremamente perigoso. E essa história também bebe de muitos elementos ali da história real do ser humano, porque a própria organização Hellsing é uma organização inglesa protestante, e a gente tem, por acaso, no outro lado, ali na outra ponta, a organização católica, a Igreja Católica, que está presente, por exemplo, com um personagem extremamente icônico chamado Padre Anderson. E essa organização cristã que luta por coisas boas também traz discussões, nesse caso em Hellsing Ultimate, sobre o próprio ser humano, sobre os desejos daqueles que estão acima da organização, que muitas vezes não são nobres ou cristãos, que muitas vezes estão utilizando os de baixo, que esses sim têm vontade de agir em nome de todas as coisas que eles acreditam ali puramente, mas que muitas vezes são fantoches de objetivos torpes. E isso não torna a Igreja Católica necessariamente nessa história os vilões, porque, como disse, é muito mais complexo do que isso. Dentro dessa cúpula há diversas personalidades, diversas crenças, e a própria Hellsing, como a própria igreja acredita na história, realmente é contraditória ao utilizar um monstro terrível e sanguinário para exterminar outros monstros. Também temos a figura aí do exército nazista, que eu acho que é o menos ali parecido com o que a gente teve na realidade, mas faz alegorias ao que tivemos na própria história. Por exemplo, é um exército de ghouls, que são ali parecidos com vampiros, porém não têm autonomia. Então, para mim, talvez faça alegoria do próprio exército alemão na época da Segunda Guerra. E essas 3 pontas, como eu falei, elas vão agindo independentes, vão cruzando, claro, com a linha ali da narrativa de Hellsing e Alucard, porque a gente precisa ver elas se interligando de alguma forma, mas quando tudo se une, você acredita que a história caminhou para ali de forma espontânea, não foi forçado. Quando chegamos no grande ápice, que as coisas precisam se cruzar e serem resolvidas, quando surgem plot twists, pessoas que você não imaginava que sairiam de uma ponta e iriam para outra, você acredita que aquilo aconteceu e entende por quê. Os personagens mais ali inesperados acabam trazendo até o fim uma questão, de novo, de você abrir mão da própria humanidade em nome de orgulho, de força, de uma vontade de derrotar o outro. E sempre na ponta a gente tem, é claro, o protagonismo do Alucard, que tem uma presença gigantesca. E mesmo assim, como eu disse, a história de Hellsing sabe em certos momentos inutilizar o Alucard,
tirá-lo de cena ou trazer algo que, mesmo que não seja mais forte que ele, seja eficientemente ali utilizado para tirá-lo de campo ou de batalha por algum motivo durante certo tempo. Não é forçado, você acredita e é bom para você conseguir ver outros desenvolvimentos, como o da própria Íntegra, que é uma personagem mulher humana, 100% humana e extremamente forte em personalidade, porque para comandar ali uma organização sozinha, no meio de um monte de homem querendo te passar para trás e outras organizações, inclusive fortíssimas, querendo acabar com você, ela precisa ter uma força que vai além da força física ou mágica que outros têm. E ao mesmo tempo também temos Ceres Victoria, que é uma humana que logo no começo, no primeiro episódio, já se torna uma vampira. Ela sim tem uma força ali que faz um balanço com a Íntegra, porque ela é forte por causa das suas ali atribuições como uma nova vampira. E mesmo assim ela também tem uma contradição entre não querer abraçar de vez esse lado monstruoso durante grande parte da história. Ela preserva muito das suas características humanas ainda, sem ingerir sangue humano. E quando ela faz isso é uma cena extremamente icônica envolvendo um outro personagem que você se apega muito. Ao longo de Hellsing você vai ter vários momentos de transição e escolha entre humano e monstro. Para mim, essa é a maior discussão dentro de uma história que não se pretende ser tão profunda assim. Não necessariamente o mais forte, overpower e monstruoso e perigoso é aquele que nós vamos tratar como vilão. Nesse caso, muitas vezes, ele foi o herói. Embora em diversos momentos você tenha medo do próprio Alucard dentro de Hellsing Ultimate. Não necessariamente a instituição mais nobre possível vai ter o maior herói. E mesmo assim, talvez aquele que você acredite ser o pior dos vilões, quando ele lutar com o Alucard, você verá que até o Alucard o admira por algum motivo. O tempo todo você vê essas nuances entre quem é certo, quem é errado, quem é monstro, quem não é, se é que você consegue fazer essa divisão. Talvez, acima de tudo, a própria humanidade seja questionada. A humanidade é muito importante, não ser corrompido é muito importante, mas talvez a própria humanidade, o próprio ser humano já seja corrompido por ele mesmo, por si só. Se você gostar desse questionamento a organizações, a religião, ao ser humano, quem é monstro, quem não é, quem tá certo, quem não é, quais objetivos são mais nobres que outros, se é que existe esse paralelo, e se você gostar, sobretudo, de muita ação, de muita cena ali visceral e de uma produção, sim, que traz muito do épico, que tem personagens extremamente icônicos, você vai gostar de vários deles, eu indico Hellsing Ultimate. Há muitas discussões a mais que a gente poderia fazer, apesar de muitas vezes não parecer ser apenas uma história de fato de ação, há o que se aprofundar dentro dessa história, mas não é neste vídeo, infelizmente, que eu poderia fazer isso. Já talvez tenha ficado mais longo do que eu pensava. Deixa o like se você curtiu, comenta o que você acha de Hellsing Ultimate, se você viu a primeira versão, se você viu tudo, leu o mangá. Comenta também outras histórias que você gostaria que eu indicasse aqui no canal ou fizesse análise mais aprofundada de personagem ou da história em si. Se inscreve para não perder nenhum desses vídeos e me segue nas redes sociais, Gabi Xavier no Instagram, no Twitter, no Facebook, para você saber tudo o que acontece comigo, qualquer novidade que não tem tempo de sair no canal, mas eu comento lá. Deixa o like, não esquece. Tchau, tchau!